dos ocupantes de terras públicas federais. Artigo 97. Quanto aos legítimos possuidores de terras devolutas federais, observar-se-á o seguinte: inciso 1. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das áreas ocupadas por posseiros para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos e condições previstos nesta lei, a emissão dos títulos de domínio. Inciso 2. Todo o trabalhador agrícola que, à data da presente lei, tiver ocupado por um ano terras devolutas, terá preferência para adquirir um lote da dimensão do módulo de propriedade rural, que for estabelecido para a região, obedecidas as prescrições da lei. Artigo 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 10 anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo para o seu trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por esta lei. Para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória previamente transcrita. Artigo 99. A transferência do domínio ao posseio de terras devolutas federais efetivar-se-á no competente processo administrativo de legitimação de posse, cujos atos e termos obedecerão às normas do regulamento da presente lei. Artigo 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro do prazo que o regulamento estabelecer, transcrito no competente Registro Geral de Imóveis. Artigo 101. As taxas devidas pelo legitimamente de posse em terras devolutas federais constarão da tabela a ser periodicamente expedida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atendendo-se à ancianidade da posse, bem como às diversificações das regiões em que se verificar a respectiva discriminação. Artigo 102. Os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas federais estão condicionados ao implemento dos requisitos absolutamente indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual. Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 103. A aplicação da presente lei deverá objetivar, antes e acima de tudo, a perfeita ordenação do sistema agrário do país, de acordo com os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Parágrafo 1º. Para a plena execução do disposto neste artigo, o Poder Executivo, através dos órgãos da sua administração centralizada e descentralizada, deverá prover no sentido de facultar e garantir todas as atividades extrativas agrícolas, pecuárias e agroindustriais, de modo a não prejudicar, direta ou indiretamente, o harmônico desenvolvimento da vida rural. Parágrafo 2º. Dentro dessa orientação, a implantação dos serviços e trabalhos previstos nesta lei processar-se-á progressivamente, seguindo-se os critérios, as condições técnicas e as prioridades fixadas pelas mesmas, a fim de que a política de desenvolvimento rural de nenhum modo tenha solução de continuidade. Parágrafo 3º. De acordo com os princípios normativos deste artigo e dos parágrafos anteriores, será dada prioridade à elaboração do zoneamento e do cadastro, previstos no título 2, capítulo 4, seção 3 desta lei. Artigo 104. O quadro de servidores do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído de pessoal
dos órgãos e repartições a ele incorporados, ou para ele transferidos, e de pessoal admitido na forma da lei. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos ou funções cujos ocupantes estejam em exercício como requisitados nos mencionados órgãos incorporados ou transferidos, bem como aos funcionários públicos civis ou militares, assim definidos pela legislação especial. Parágrafo 2º. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá admitir, mediante portaria ou contrato, em regime especial de trabalho e salário, dentro das dotações orçamentárias próprias, especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e científicas, para cuja execução não dispuser de servidores habilitados. Parágrafo 3º. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá requisitar servidores da administração centralizada ou descentralizada, sem prejuízo dos seus vencimentos, direitos e vantagens. Parágrafo 4º. Nenhuma admissão de pessoal, com exceção do parágrafo 2º, poderá ser feita senão mediante prestação de concurso de provas ou de títulos e provas. Parágrafo 5º. Os servidores da Superintendência da Política Agrária Supra, pertencentes aos quadros do extinto Instituto Nacional de Imigração e Colonização e do Serviço Social Rural, poderão optar pela sua lotação em qualquer órgão onde existirem cargos ou funções por eles ocupados. Artigo 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos, denominados títulos da dívida agrária, atribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de circulação equivalente a 500 milhões de obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de 6% a 12% ao ano. Terão cláusula de garantia contra a eventual desvalorização da moeda, em função dos índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, e poderão ser utilizados, alínea A, em pagamento de até 50% do Imposto Territorial Rural, alínea B, em pagamento de preço de terras públicas, alínea C, em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados com a União, alínea D, como fiança em geral, alínea E, em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da União, autarquias federais e sociedades de economia mista, e entidades ou fundos de aplicação às atividades rurais criadas para esse fim. A linha F, em depósito para assegurar a execução de ações judiciais ou administrativas. Parágrafo 2º. Esses títulos serão nominativos, ou ao portador, e de valor nominal de referência equivalente ao de 5, 10, 20, 50 e sem obrigações do Tesouro Nacional, ou outra unidade de correção monetária plena que venha substituí-las, de acordo com o que estabelecer a regulamentação desta lei. Parágrafo 3º. Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a partir do segundo ano de sua efetiva colocação em prazos variáveis de 5, 10, 15 e 20 anos, de conformidade com o que estabelecer a regulamentação desta lei. Dentro de uma mesma série, não se poderá fazer diferenciação de juros e de prazo. Parágrafo 4º. Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício de 1966, consignarão verbas específicas destinadas ao serviço de juros e amortização decorrentes desta lei, inclusive as dotações necessárias para cumprimento da cláusula de correção monetária, as quais serão distribuídas automaticamente ao Tesouro Nacional. Parágrafo 5º. O Poder Executivo, de acordo com a autorização e as normas constantes deste artigo e dos parágrafos anteriores, regulamentará a expedição, condições e
colocação dos títulos da dívida agrária. Artigo 106. A lei que for baixada para institucionalização do crédito rural, tecnificado nos termos do artigo 83, fixará as normas gerais a que se devam satisfazer os fundos de garantia e as formas permitidas para a aplicação dos recursos provenientes da colocação relativamente aos títulos da dívida agrária ou de bônus rurais, emitidos pelos governos estaduais, para que estes possam ter direito à cobrigação da União Federal.